Olá, meus queridos irmãos. Estamos de volta com os estudos da obra de Emmanuel, continuando com a leitura reflexiva do livro Pensamento e Vida. Mais precisamente hoje, trabalharemos o capítulo 16, intitulado Vocação. No estudo desse livro, é curioso que nós iniciamos, nos primeiros capítulos da obra, tratando de temas mais voltados para o individual, para o sujeito, para o ser, que nos diz respeito em algo relacionado ao eu. Porém, ali pelo capítulo 10, mais ou menos, começamos a olhar para aquele grupo que é o primeiro grupo social que todos nós pertencemos, que é a família, e nossas relações interpessoais dentro desse grupo, dentro desse âmbito. Agora, a partir do capítulo 16, Emmanuel vai fazer um direcionamento, vai posicionar o seu olhar para o campo social. Veremos os conceitos assim mais relacionados ao trato social, como nos comportamos dentro de um grupo social maior, nessas relações mais externas ao eu, e é o grupo chamado grupo familiar. Para iniciarmos, eu vou começar com uma provocação bem interessante a todos nós. O que nos faz sentir atração por certas atividades, por certas profissões que exercemos? O nosso talento, ele é apenas fruto do acaso? São questões interessantes que eu pretendo, ao longo do estudo do capítulo, seguir responder junto com vocês. E para tal, é preciso que nos situemos em torno dessa palavra, desse conceito, vocação, que vem do latim, vocatio, que significa chamado. Olha que interessante. Naturalmente, representa uma disposição natural do indivíduo, uma disposição espontânea, que orienta uma pessoa no sentido de realizar determinada atividade, determinada função, determinada profissão. Eu diria que é um pendor, uma propensão a algo, que, por assim dizer, nós exercemos com certa desenvoltura. Bom, feita essa primeira contextualização, vamos à leitura e às reflexões que se apresentarem ao longo do livro, rogando ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe nesse trabalho bem bacana que estamos realizando aqui. Vamos lá? Bom, livro Pensamento e Vida, capítulo 16, Vocação. Inicia, Emmanuel. A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente, retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. Nós precisamos, inicialmente, orientar os nossos estudos à luz do Espiritismo. Não fugir dos conceitos espíritas, os conceitos trazidos por Kardec, como conceitos basilares. E nessa ideia, para a doutrina espírita, a vocação não se trata apenas de um talento inato, algo natural que nascemos com ele, mas de um reflexo das habilidades desenvolvidas ao longo de inúmeras oportunidades que tivemos na esfera física ao longo das várias encarnações.
para nós espíritas, a reencarnação, como lei que é, oportuniza não só o retorno a esse laboratório da vida, mas também a continuidade do aprendizado. Olha que interessante. Fundamentalmente, reencarnamos em situações e relações diversas, bastante semelhantes às de vidas passadas, dando uma sequência ao trabalho que já desenvolvemos, que já em outras oportunidades podemos exercer. E aí eu queria trazer um exemplo. Vamos imaginar uma criança que demonstra muitas habilidades artísticas, por exemplo, ou outra que tem bastante facilidade com línguas, ou ainda outra que traz um talento essencial para a cura. Todas elas provavelmente já trabalharam com isso em vidas anteriores. Razão pela qual, muitas das vezes, nós nos surpreendemos tanto com as habilidades precoces, extremamente precoces de certas crianças. Então, reparem que, para nós espíritas, vocação não é somente aquele dom que recebemos do alto. Não. Nós fizemos por onde, ao longo das experiências anteriores nossas, adquirir conhecimento, adquirir certa expertise naquele campo, naquela área de atuação. No entanto, isso não é uma regra. Devemos ficar muito atentos em relação a isso. Não é uma regra. O aprendizado pode também estar em experienciar situações totalmente opostas, totalmente antagônicas em relação a isso. Vivendo de maneira bastante adversa aquilo que vivenciou em outras vidas. Uma vez que temos sempre a necessidade de aprendizado, de correção de nossos atos, para caminharmos nessa estrada de evolução. E aqui também é interessante trazer um exemplo. Vamos imaginar uma situação onde um espírito é um médico desonesto, tá? E que pode reencarnar numa situação extremamente antagônica, com forte desejo de seguir a medicina, mas ele irá enfrentar dificuldades, como, por exemplo, limitações financeiras, limitações intelectuais, cognitivas, para conseguir passar, por exemplo, no vestibular e nunca realizar tal ato. Para que aprenda a valorizar a profissão, para que aprenda a compreender que esse dom, essa vocação, esse pendor que ele tem, deve ser exercido com muita seriedade e responsabilidade. Bom, sigamos. Continue, mano. De qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos, de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Emmanuel cita Mateus, capítulo 25, versículos do 14 ao 30. E eu trago essa frase aqui para ilustrar no Evangelho de Mateus o que a gente está
trazendo aqui, o que estamos trabalhando aqui em torno do termo vocação. E lá em Mateus, podemos ler: a todo aquele que tem, dar-se-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece meio confuso, mas vamos compreender. Aqui, ao trazer essa parábola dos talentos, que está em Mateus, Emmanuel quer utilizar essa palavra para facilitar a nossa compreensão sobre o conceito de vocação. Se pensarmos nesses talentos como dádivas, possíveis provas, possíveis situações que passaremos aqui nessa experiência corpórea, entenderemos que Deus nos concede determinados dons e oportunidades para que as utilizemos em favor do próximo na prática do bem. Nossos talentos, nossas vocações, esse pendor que trazemos em nós para determinada função, determinado trabalho, eles não devem ser destinados somente a buscas desenfreadas por dinheiro, buscas pelo poder, de conseguir bens materiais, de adquirir bens materiais, pois são dádivas divinas, das quais fomos agraciados. E eu quero aqui atentar para o termo agraciado. Quando nós somos agraciados, nós temos a graça divina, recebemos a graça divina. Portanto, olha a importância de sermos agraciados com determinada vocação. Pelo menos eu entendo que dessa forma a gente precisa compreender que existe aí algo de muito importante e divino que devemos dar total atenção. Então, reparem aqui que não é só para o fim individual, para o fim próprio, que devemos utilizar a nossa vocação, o nosso talento. Devemos, dentro dessa engrenagem divina, trabalhar em prol do próximo também. E aproveitar muito bem esses talentos vai fazer com que possamos progredir, enriquecer essa nossa experiência com os outros, nessa relação com os outros, nessa rede de conexões que é a vida. E, por sua vez, receberemos naturalmente, como reflexos de retorno a nós, muito mais recursos para uma vida futura. Seja no campo físico, já nessa vida, seja no plano espiritual, numa próxima vida, na vida futura. Todavia, em contrapartida, quem encerra essa vocação, né, esses dons, quem coloca esses dons na prática do egoísmo, ou simplesmente na ociosidade preguiçosa, né, naquele não querer desenvolver-se, pode, sem dúvidas, desenvolver inúmeras dificuldades já nessa vida e angariar compromissos sérios numa próxima vida. E como lei, reencarnando, segundo a doutrina dos Espíritos nos ensina, com seríssimas limitações e tendo que reaprender a lidar com esses equívocos do passado. Para a gente ilustrar melhor, é bom um exemplo. Então vamos pensar num professor extremamente talentoso, que tem total vocação para o magistério, que negligencia seus alunos, quer dizer, que
não dá ali o devido valor ao próximo, que é o aluno, no caso, ele pode reencarnar com sérias dificuldades na fala, na escrita, dificuldades até cognitivas nesse sentido, para que ele possa desenvolver a paciência, para que ele possa desenvolver a humildade, para que ele consiga compreender que o uso desse talento se faz necessário também para o coletivo. Outro exemplo, um empresário que explorou trabalhadores em uma determinada empresa, de determinada fábrica, que seja, pode vir a reencarnar como um operário humilde, com sérias dificuldades de conseguir evoluir dentro da carreira, aprendendo o valor do esforço, da dignidade, da, da moral que é exercida nesse trabalho. Bom, à luz dessa perspectiva espírita, devemos encarar o trabalho vocacional como um verdadeiro recurso, um recurso essencial para a nossa elevação moral. Toda profissão, sem exceção, sem nenhuma exceção, encerra sempre um propósito espiritual dentro dessa engrenagem divina, quando ela é exercida com honestidade, com dedicação, com amor ao que é feito. Não importa se a pessoa é médica, professora, artista ou agricultora. O importante é que se exerça a sua vocação com amor, com retidão, com honestidade. Ainda que, sem dúvida, tenhamos que ser devidamente remunerados para isso. Mas o labor exercido tem que ser exercido com muito amor, com muita retidão, com muita honestidade. E aí, eu gostaria de trazer para todos nós uma reflexão. Importante tirarmos do texto momentos para que possamos refletir acerca daquilo que está sendo estudado. E aí fica a pergunta: o que eu estou fazendo com os talentos que Deus me confiou? Basta pensarmos um pouco. Todos nós, sem exceção, temos algum tipo de talento, algum pendor, alguma vocação para algo. São esses talentos que somos agraciados. O que eu estou fazendo com esses talentos? Eu estou usando somente para mim, de maneira egoísta? Eu estou desenvolvendo esse talento, essa vocação, esse dom em prol do coletivo, em prol do próximo, que seja o próximo que realmente está próximo da gente. Mas, de alguma forma, isso está sendo colocado dentro dessa engrenagem que é a vida, de maneira a ajudar o próximo, na prática do bem? Vamos pensar a respeito, né, pessoal? Bom, vamos continuar na nossa leitura. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no aloucado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o instituto da reencarnação funciona com valores exatos. E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal, onde exercer as suas luzidas funções com as lágrimas de réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne
as flagelações que impôs, noutro tempo, a vítimas indefesas. O médico, que abusou das possibilidades que lhe foram entregues, retorna ao hospital que espezinhou, como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. O grande agricultor, que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu, lhe concedeu, para os serviços do campo, vem, de novo, a gleba, que explorou com vileza de sentimento, na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Artistas eméritos, que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis, reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, à afeição de habilidosos trabalhadores de última classe. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com o esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram, na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. Realmente são exemplos, né, bastante impactantes. E é inevitável, enquanto espíritas, que não pensemos dentro da lei de reencarnação. A justiça da reencarnação recai, inclusive, na ideia de aprendizado e de resgate de valores anteriormente equivocados. Parece um pouco clichê, mas o que fazemos no atual momento em nossas vidas refletirá no futuro, e esse futuro não é só dentro da atual vida que temos, como também na vida extracorpórea, a chamada vida futura na erraticidade. Se por algum motivo fazemos mau uso de nossas habilidades, de nossas vocações, podemos reencarnar em posições que nos direcionem a ter que corrigir esses erros. Dessa forma, vamos pensar, irmãos, é essencial que busquemos agir vocacionalmente de modo correto e dedicado, com amor, com bondade, elevando nossos pensamentos no altruísmo em relação ao que representa de fato a nossa profissão perante ao coletivo, perante a humanidade. Seja qual for a profissão que exerça hoje, imagine dentro dessa profissão o que você pode fazer para o bem comum. Vários são os exemplos trazidos pelo autor espiritual. E precisamos refazer nas nossas visões diante de tais exemplos, né? Ele diz, por exemplo, do juiz cruel, que retorna como réu, justamente condenado, né, para que ele compreenda na dor e no sofrimento o valor da justiça verdadeira. Ele fala do médico desonesto, que reencarna como enfermeiro humilde, que é para que ele compreenda, para que ele tenha a chance de servir com humildade e compaixão. O artista que usou seu talento para o desregramento total reencarna com sérias dificuldades na arte, enfrentando obstáculos para conseguir desenvolver sua criatividade. Bom, são inúmeros os exemplos, eu não vou ficar aqui relatando um por um, mas é importante destacar que essas reencarnações, esses retornos, nem sempre são dessa forma. Não necessariamente você, entre aspas, pagará na mesma moeda por algo que tenha feito de errado.
Deus é extremamente misericordioso. E muitas vezes somos apenas compelidos a se ajustar nas demandas que surgirem, né, que se nos apresentarem, para que a gente consiga, para que o espírito consiga continuar na escala evolutiva. E aqui entra as inúmeras subjetividades, as singularidades de cada caso, e respeitando sempre a individualidade de cada ser. Mas, de um modo geral, os exemplos estão para nos mostrar o quão é importante e essencial entendermos os nossos talentos, as nossas vocações, no sentido de ajudarmos o próximo, no sentido de também, além de nos desenvolvermos enquanto ser espiritual, possamos contribuir para o bem comum. E aqui, como eu disse, vou trazer alguns momentos de reflexão, e aí eu quero trazer esse momento aqui. As dificuldades da minha vida atual podem ser lições de vida passada? Isso é um exercício, é uma reflexão que todos nós podemos fazer para a gente entender o que a gente está passando. Para a gente entender onde, em que campo da nossa vida nós temos que compreender, exercer, conhecer. Se passamos por determinada vicissitude, determinada aflição, tentamos fazer esse, esse pensamento de entender o porquê daquilo, qual o motivo para eu passar por aquela situação, que aprendizado eu tenho que tirar daquilo que eu estou passando. É um momento interessante que podemos tirar para nós para compreender isso que está sendo dito aqui no texto. E por fim, continua Emmanuel. E comumente, de retorno, suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos, por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas. Porquanto, é da lei venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, edificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem, que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. E aqui eu trago essa frase que eu retirei do texto, tá? Mas que eu gostaria de dar ênfase. Essa frase de Emmanuel, onde ele diz que é da lei que venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia. Estamos nós imbricados nesta conexão em rede, na qual os reflexos de nossas próprias atitudes acabam por retornar a nós e corrigir nosso campo mental, nosso campo emocional. Portanto, estejamos atentos se estamos exercendo nossa vocação de maneira a contribuir nessa rede de conexões em que estamos mergulhados. Vamos pensar a respeito disso. E aí, eu trago outra frase para pensarmos. A vida nos devolve exatamente aquilo que damos a ela. Não é exatamente
o reflexo daquilo que damos. Estudamos no início desse livro que a nossa mente é o espelho da vida em toda parte, refletindo em toda parte. E que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Portanto, aquilo que nós damos à vida, e aí entra o processo vocacional, o pendor, aquilo que nós desenvolvemos ao longo das experiências pretéritas, aquilo que nós damos será o que nós receberemos. Chegamos ao final, pessoal. É um capítulo curto, bem mais curto do que os outros, mas com conteúdo bem denso, bem interessante, que nos faz pensar em nossos atos, nossas profissões, naquilo que exercemos em variadas fases de nossas vidas. Enfim, o lugar que nos cabe dentro dessa engrenagem chamada vida. E que, de certa forma, orienta o nosso modo de vida. Para terminar, para finalizarmos aqui essa ideia, eu quero deixar um questionamento que, inclusive, eu faço a mim mesmo, tá? E, de certa forma, estendo a vocês. De que forma estou usando minhas habilidades para colaborar com a outra pessoa? Aqui, nós vamos pensar assim. Eu tenho uma habilidade. Reconheço que sou talentoso em determinado campo de saber humano. Mas como que eu estou usando isso para colaborar com a obra? Segundo André Luiz, somos co-criadores. No menor, mas somos co-criadores junto desse emaranhado de construtos de mundo. Como estamos contribuindo, colaborando? Vamos pensar? E não poderia deixar de mencionar a importância de praticarmos aquilo que conseguimos exercer, aprendendo a reflexão. Quero convidá-los a uma prática. Vamos praticar a identificação dos nossos talentos. E se estamos colocando a serviço da outra. Vamos encarar as dificuldades das nossas profissões como oportunidades de aprendizado, oportunidades de superação, de nos tornarmos melhores. E vamos, enfim, buscar sempre alinhar esses talentos, essa vocação, com os valores do Evangelho trazido pelo Cristo. Bom, eu agradeço a cada um de vocês que comigo. Peço a Jesus que nos abençoe e até a próxima.